Senador Cleitinho pode estar fora da disputa para governador em Minas Gerais. Nós vamos mostrar isso aqui, uma última decisão do partido pode tirar o candidato da direita, que está com quase 40% de intenção de voto em Minas Gerais, e isso pode ajudar o Lula. Nós vamos mostrar isso aqui, pessoal. Uma grande reviravolta acaba de acontecer em Minas Gerais. O presidente do partido que está sendo investigado ali pelo aquela corrupção, todo aquele desvio de verba do INSS, o Euclides Petersen, presidente do Republicanos, do partido do senador Cleitinho, está sendo investigado. Isso criou um tumulto ali, uma crise dentro do partido, e agora o Cleitinho pode estar fora da disputa. Parece que ele perdeu o time, perdeu o tempo, e isso pode abrir um grande espaço no segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Pessoal, geralmente quem ganha em Minas, ganha no resto do país para presidente do Brasil, e a esquerda está comemorando. Será que isso vai acontecer mesmo? Vamos ver agora. Olha só, o Cleitinho deu um pronunciamento e explicou toda essa situação, o porquê que ele demorou tanto para se pronunciar como pré-candidato. Vamos ver a entrevista do Cleitinho e logo em seguida eu vou mostrar uma pesquisa aqui que realmente caiu como uma bomba para a esquerda. Preste atenção nessa matéria. Eu quero começar dizendo que eu sou candidato a governador junto com o Falcão como vice, que fique claro isso aqui. Vambora! E só uma coisa, pré-candidato, né? E só uma coisa importante, só um minuto. É só uma coisa importante dizer que não é que só eu quero ser candidato a governador, não. Tem quase 50% da população mineira que quer que eu venha candidato a governador, que as pesquisas mostram isso. Então a primeira coisa que eu queria dizer sobre a questão da nota do Republicano, que eu não concordo com a questão do time. Porque ontem mesmo saiu uma pesquisa, né, que mostra eu com quase 40% de intenção de voto. Que em todos os cenários eu lidero as pesquisas. Então o que eu falei sobre a verdade? Eu comecei, tá aqui o Vila, tá aqui o Cabo de Amaral, o meu irmão, o Falcão, desde o ano passado, tendo a humildade de falar o seguinte, mostrando as pesquisas e falando para a direita se unir. O que eu falei? Se eu estiver até o final, perto de começar a eleição, eu estiver liderando pesquisa, eu serei candidato. E disse o seguinte, se até o Nicolas quiser ser, quantos gestos eu fiz para o Nicolas na tribuna, em entrevista dizendo que se o Nicolas quiser ser candidato, ele pode ser candidato. Eu ainda sou senador, eu espero. O Nicolas não quis. Aí o que eu falei? Vamos juntar a direita. Falei assim, se eu, com toda humildade que eu estou dizendo isso, falei isso lá em outubro do ano passado e venho dizendo, se chegar até lá agosto e eu estiver liderando pesquisa, eu serei candidato a governador. Saiu uma última pesquisa agora, faltando 10 dias para a eleição, que mostra eu com 40%. Então a voz do povo é a voz de Deus. Não é só eu que quero, é o povo mineiro que quer. E eu vou respeitar a opinião do povo. E uma coisa que é importante dizer, é um monte de conversa fiada. Primeiro é falar pra mim, né? O Cleitinho tá com medo de vir candidato, porque se ganhar o que ele prometer, ele não vai cumprir. Eu não sou vocês, seus canalhas. Vocês que prometem e não cumprem. Seus canalhas. O que eu prometer, eu não tenho lobby. Eu não tenho lobby com mineradora. Eu não tenho lobby com patifaria. O que eu prometer, eu vou cumprir. O que eu vou... Ah, que você diz questão de PVA. Cansei de falar assim. Que não vai ter mais apreensão de carro por falta de pagamento de PVA. Se o Estado não entrega estrada, se o Estado não entrega saúde, ele não tem obrigação de prender carro. Eu não falei que ia acabar com o IPVA, não. Bando de canalhas. Presta atenção no que eu falei. O que eu falei eu vou cumprir. Pode ter certeza disso. O que eu puder fazer para diminuir a líquido do IPVA, eu vou fazer. Qual que é a compensação? Em cima das mineradoras que exploram o Estado aqui. É simples. É simples. A dívida do Estado, Cleitinho. Sabe como você faz com a dívida do Estado? Aqui eu garanto que todo mundo já teve uma dívida na vida. Você vai brigar com quem você deve, meu amigo? Você vai lá dialogar com ele. O que eu vou fazer é dialogar com o governo federal. Se seja o Bolsonaro, se seja o Lula, seja quem for, eu vou sentar e vou conversar. Eu vou tratar sobre o meu Estado, sobre o meu povo. É isso que eu vou fazer. Então agora eu quero falar uma coisa, para vocês entenderem por que aconteceu de eu lançar a candidatura só agora. Olha que chegou em janeiro, a minha família, que tem um trauma sobre a questão de câncer, que a minha família inteira, meus parentes todos, inclusive meu pai, morreu de câncer. O meu irmão novamente teve a leucemia. Todo mundo aqui sabe disso. Eu doei a medula para ele há 18 anos atrás. Aí o que aconteceu? Em janeiro, ele fez novamente os exames e a leucemia voltou. Só de janeiro, em fevereiro e março, ele ficou mais de 40 dias internado no hospital. Inclusive foi até para UTI.
Ele saiu em março. Começou todo esse tratamento. E eu disse para minha família e para algumas pessoas que sabem disso, enquanto o Matheus não estiver bem, eu não vou lançar minha candidatura. Eu ainda estou de luto. Para vocês terem noção, tem uma semana que eu enterrei ele. E no mesmo dia que eu enterrei ele, já tinha jornalistas, com todo respeito, me perguntando o que eu ia fazer. Eu não respondi. Entendam isso. Eles não respeitaram nem a minha dor, nem meu luto, eles respeitaram. Simplesmente foi isso que aconteceu. Aí veio agora, o que eu falei? Falei o seguinte, hora de passar a Copa do Mundo, eu vou anunciar minha candidatura. A partir que veio a questão da Copa do Mundo, meu irmão foi para o hospital para poder fazer o transplante. Quando ele faz o transplante, infelizmente, agravou a situação dele. Ficou mais uns dias internado até vir falecer. Como é que eu vou lançar uma candidatura com meu irmão? Eu de luto. Que clima que eu tenho para fazer uma coisa dessa? Não tinha situação nenhuma semana passada para me poder fazer isso, depois da Copa do Mundo. Eu enterrei o meu irmão. E aí veio a convenção, que foi sábado agora. Eu falei isso pro pessoal do partido. Gente, eu não vou conseguir na convenção. Eu não tenho ainda cabeça, ainda energia para poder ir para uma convenção, para poder lançar uma candidatura agora. Está fazendo agora exatamente no dia da convenção, uma semana que eu enterrei meu irmão. A minha mãe ainda não está bem. Quem cuida da minha mãe agora somos nós, meus irmãos. Então, teve todo um processo. E eu expliquei isso pro partido. Eu não vou conseguir na convenção. Aí eu mandei uma mensagem pro presidente, que fica claro aqui, o meu respeito e admiração pelo presidente Marcos Pereira. Eu não tenho nada para falar dele, eu não sei falar bem. Só que eu entendo também essa questão do partido, de entender também, o partido precisa coligar, o partido precisa fazer articulações. Então o partido também estava nessa questão, se Cleitinho, você precisa se posicionar. E eu entendo, é legítimo eles pedirem isso, mas como é legítimo também, eu passar por essa dor. Eu estou numa situação de luta ainda. Até enquanto meu irmão morreu, até agora eu não tinha publicado nada meu nas redes sociais. Nada. Nada, só dentro de casa, quieto. Eu ainda falei isso para vários amigos meus que estão aqui, por isso estão aqui. Eu estou sem atitude, sem ação. Eu não dou conta de fazer nada. Eu não consigo ir nessa convenção agora. Foi simplesmente isso. E eu falei, mandei uma mensagem para o Marcos Pereira, se eu não me engano, no domingo, depois da convenção. Presidente, eu serei candidato. Não foi, Falcão? Eu serei candidato a governador. A gente ficou de conversar essa semana. E que fique claro aqui. Parece que começa a quantidade de conversa fiada. A quantidade de mentira. Parece que teve uma reunião ontem de partidos e o presidente não participou, Marcos Pereira. Quem participou foi outros partidos, acho, PP, União, PL. E dizendo que eu estava nessa reunião, eu, Falcão. Mentira! A gente estava em reunião nenhuma, não. Que eu aceitei não ser candidato. Mentira! Eu sou candidato! Mentira! Mentira! É mentira! É mentira! Peraí, só para finalizar. Só para finalizar. Aí falando, gente, realmente vocês não me conhecem, não. Realmente vocês não me conhecem. Dizendo que eu aceitei, não vi mais candidato, que eu ia apoiar a chapa. Se eu não vier candidato, meu irmão, eu não vou apoiar essa chapa que eles estão querendo montar. A chapa é minha e do Falcão que eu vou apoiar. Essa é a chapa que a gente vai fazer. Entendeu? E eu falei isso com o Falcão lá desde março. Não é nada contra nenhum outros candidatos, com outras pessoas que ofereceram para ser vice. Eu já tinha aliado isso com o Falcão. Ele já foi prefeito, ele foi presidente da MM. Ele tem tudo para poder me ajudar na experiência administrativa, que alguns falam que eu não tenho, né? Mas eu sempre fui do legislativo. Cleitinho, você sempre falou de buraco. E agora o que você vai fazer? Eu vou tampar o buraco. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Simples. O que você vai fazer? Eu vou resolver. Eu vou ter a caneta. Até então não tinha. Eu sempre fui legislativo, eu sempre fiscalizei e legislei. É simples. Então que fique claro aqui que eu e o Falcão somos pré-candidato a governador. A gente tentou conversar hoje, né, Falcão, com o presidente Marcos Pereira, mas tem a agenda também que acaba com o presidente, gente. Ele é pai de todo mundo. Imagina uma época dessa agora, o telefone ia tocar dele umas 1000 vezes. Toda hora, e ele também é pré-candidato a deputado. Então foi rodar o interior. A gente não conseguiu encontrar com ele hoje. Até porque a gente está em Minas e ele está em São Paulo. Agora a gente vai tentar de todo jeito conversar com ele amanhã, para ele poder tocar o coração dele e facilitar a minha campanha. E é uma coisa que eu tenho humildade na minha vida. O que eu mais tenho, gente, eu prefiro falar que eu sou publicano, do que ficar batendo no peito falando que é isso, é aquilo, não. Eu prefiro falar que eu sou publicano. Tem defeitos, tem equívocos. Se essa questão minha que foi pessoal incomodou o partido, eu peço desculpa. Eu peço desculpa. Inclusive, no domingo eu mandei uma carta pro presidente, dizendo para ele o motivo que eu não fui. E ele me respondeu, tá certo, Cleitinho. E tá tudo certo. E eu tenho certeza, porque pensa comigo, qual partido, que não seja o republicano, qualquer partido que seja de esquerda e de direita, vai querer perder um candidato como eu, que está liderando pesquisa com 40% de intenção. Eu acredito que o partido não vai querer me perder. Até porque eu não dou trabalho. Inclusive, eu já faço esse compromisso aqui.
Eu não vou usar nem fundo eleitoral, que eu nunca usei na minha campanha. Entendeu? Eu nunca usei e nunca vou usar. Então, assim, o que eu vou fazer na minha campanha é simplesmente o seguinte: se o povo me querer, eu estou preparado. Quem vai fazer campanha para mim é o povo. É o povo que vai fazer campanha para mim. Vocês podem ter certeza que vai ser... Escreve o que eu estou falando para vocês. Se eu conseguir ser candidato a governador, a hora que acabar a eleição, se eu ganhar, vai ser da primeira vez na história o governador eleito que menos gastou com dinheiro. Porque não adianta vender alma pro diabo agora. Eles fazem... Só uma coisa. Eles fazem de tudo para ganhar uma eleição. Eu não vou fazer de tudo para ganhar uma eleição, não. Eu vou ganhar a eleição e fazer de tudo para mudar a vida das pessoas. Porque eu não tenho rabo preso com ninguém, a não ser com o povo. Então espero humildemente mesmo, com fundo do meu coração, se a questão do partido, tanto estadual e federal, até os deputados que ficaram ansiosos, os pré-candidatos, Cleitinho vai vir, não vir, se essa situação pessoal minha, que é pessoal, que eu não estou bem ainda, eu estou de luto, eu peço desculpa. Peço desculpa para todos, tanto para o presidente, tanto para o estadual, tanto para os deputados, tanto para os políticos e tanto para vocês que estão aqui. Agora, quem passa luto sabe o que é luto. Quem passou e perdeu um irmão, caçula, sabe o que é isso. Ainda mais numa doença dessa. Ainda mais que a gente vem passando, tem 18 anos. Que não é de agora que a gente vem sofrendo com o meu irmão, não. Então é mais ou menos isso. Se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição aqui. Deixa o Falcão falar também. Pode falar, Falcão. Jequitinhonha precisa de você, Cleitinho. Eu já falei com o Falcão, ué. Vem cá, Falcão. Eu tô perguntando quem que é. Não teve isso, não. Foi uma questão que eu acho que o partido... Ô, gente, só para me responder ela. Não teve isso. Gente, eu dou muito bem com o Marcos Pereira. Tenho muito respeito e carinho por ele. E ele tem comigo também. Foi uma questão, às vezes, de impaciência. Porque eu disse mesmo que depois da Copa do Mundo, eu iria me pronunciar como candidato. Só que veio essa situação do meu irmão, que fez o transplante e agravou. Eu não tinha como eu anunciar uma candidatura dessa com o meu irmão na UTI. Só quem sabe o que o meu irmão passou, sabe o que eu passei, a minha família está passando. Foi simplesmente isso. Cleitinho, sobre a tal reunião em Brasília, o que você pode falar? Eu não posso falar porque eu não participei. Como é que eu falo de uma coisa que eu não participei? E como é que o senhor se sentiu sobre essa possível aliança do PL com o Marcos? Gente, é legítimo isso também. Porque ao mesmo tempo que eles esperam ser candidato e ainda não tinha definido, é um direito deles também ir atrás de outros pré-candidatos, não tem problema nenhum. Mas eu espero humildemente que eu possa ter o apoio deles. Isso é legítimo, não tem problema nenhum. Eu tenho ciúme só da minha mulher. A gente vai sentar e vai conversar, porque até agora eu não sou nem candidato, deixa eu ser candidato primeiro. Porque eu sei, Cleitinho. Obrigado, irmão. No caso, você não sair para governador, você vai sair do Republicanos? Cara, vamos resolver uma coisa primeiro, vamos ser candidato a governador, que eu vou ser candidato a governador pelos Republicanos. Eu acho que é importante a nota do partido, que disse até pelo tempo, que o prazo seria até hoje, não seria? Então o prazo está feito, eu sou candidato, acabou o problema. Eu quero já publicamente aqui, só publicamente, eu preciso fazer isso. Só da sua relação com o Marcelo. Mas normal. Que foi talvez... Eu acredito que o Marcelo pode me apoiar e eu apoiar ele também. E até muitas conversas que eu tive com o Marcelo, ele disse já para mim que se eu viesse candidato a governador, ele queria me apoiar. Agora eu queria aqui publicamente falar pelos meus irmãos aqui, o Eduardo, o Gleice, o Falcão, mas a minha mãe, mas aqui é pela questão que está aqui, o Vili e o Cabo Júnior Amaral. Eles sabem exatamente desde quando tudo começou, essa questão de unir a direita. Eu sempre fui humilde, sempre falei o seguinte, se tiver, eu falei do Nico, se o Nico quiser ser, tem a questão do Matheus, que eu respeito, é um amigo que eu tenho. Apoiou o Flávio sem condição, isso é importante falar. Não é isso. Então assim, que fique claro isso. Só que eu deixei bem claro, então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar, o povo escolher. Eu vou esperar até julho, início de agosto, que começa perto das eleições. Se eu continuar liderando pesquisa, é porque o povo quer. Então eu espero então que essa direita que disse que precisa unir, agora una comigo. Porque quem está liderando é eu. Né? Agora que fique claro, viu, gente, que o meu coração é para todos. É para quem é de direita, para quem é de esquerda. É só fazer o C. C de coração, você sabe o que é, viu? Agora eu não posso pedir voto ainda, mas a partir do dia 15 eu peço. É o que a gente está tentando sentar com o Marcos Pereira para conversar com ele. Mas eu tenho certeza que são o Falcão, o próprio Marcos Pereira, o Euclides, são pessoas adultas que querem bem de Minas Gerais. Eu tenho certeza que eles vão entender isso e vai me dar a chance de ser candidato a governador. Vamos nessa. Vamos lá. Não, deixa o Falcão falar. Deixa o Falcão falar. À disposição. O Falcão está passando isso comigo aqui, tem quase 6 meses que o Falcão está passando isso comigo, ele tem que falar. Gente, quero agradecer a vocês, né, pela oportunidade aqui. Agradecer ao Cleitinho pela confiança. A gente sabe que essa é uma questão que é pertinente ao partido, mas ele tem mostrado, né, a confiança dele na minha pessoa já há algum tempo, tem reiterado isso,
tem muitas articulações acontecendo, muitas especulações, e mesmo assim ele vem sustentando o meu nome. Eu falei com ele que estou com ele até o final. Eu deixei a Prefeitura de Patos de Minas e a presidência da Associação Mineira de Municípios para ajudá-lo nesse projeto de futuro para Minas Gerais, porque eu acho que já chega de olhar para trás, falar de quem contraiu dívida, quem pagou, quem não pagou. A gente tem que olhar para frente, como ele falou aqui, resolver os problemas do Estado. E eu estou presenciando, né? Eu estava com ele no dia que o irmão dele piorou, inclusive, e sei o quanto isso abalou ele. Ele estava em Datas, do lado de Diamantina, e veio embora na hora. A família toda abalou muito, e é bom lembrar que eles também perderam o pai, já não tem muito tempo, e é uma família que passou décadas, né, trabalhando junto, de manhã, de tarde, de noite, fim de semana, e a gente tem que respeitar e compreender isso. A final da Copa foi domingo passado, o irmão dele faleceu no sábado, né? Como é que eu ia lançar a candidatura, Falcão? Exatamente, e aí a convenção do partido foi nesse último sábado. Ele alinhou com o partido antes, que não conseguiria ir na convenção, o partido ficou de deixar a ata aberta, como deixou, e no domingo ele já comunicou isso foi acordado ao presidente nacional, que era candidato, e de domingo para cá vem conversando todos os dias com o presidente nacional, em busca de encontrá-lo e oficializar. Ontem ele lançou a candidatura através de um vídeo que ele quis fazer de uma forma homenagear mais meu pai e meu irmão, familiar, com o pai e com o irmão, e hoje a gente ia fazer justamente o que está sendo feito aqui. A gente fazia lá em Uberlândia. Pois é, agora eu queria mostrar aqui a última pesquisa para governador de Minas Gerais, que acabou de sair agora. Olha só, foi feita entre os dias 25 e 29 de julho. E aqui tem algo que realmente você vai entender por que está tendo essa confusão, essa briga ali dentro do Republicanos, e qual que é o interesse do Flávio Bolsonaro e qual que é o interesse do Lula na candidatura do Cleitinho. Por que eles querem tirar o Cleitinho do jogo da parada? Vamos ver isso aqui. Olha só, saiu aqui no portal Poder 360, o Cleitinho, pessoal, preste atenção, ele estava com 36, depois 37, 38% de intenção de voto, seguido pelo Calil, que já foi prefeito em Belo Horizonte, com 15%, ou seja, está muito abaixo o Calil, e depois o Patrus Ananias, que é do PT, com 14%. Mas vale lembrar que o Alexandre Calil, ele já fez coligação com o Lula em Minas Gerais, então ele é também, né, da esquerda. O PDT representa também a esquerda em Minas. E depois nós temos o Marcelo Aro e depois nós temos o Matheus Simões com 11%. Matheus Simões foi vice do Romeu Zema. Romeu Zema em Minas Gerais, que foi governador 2 mandatos consecutivos e acabou entregando o cargo, deixando na mão aí do Matheus Simões, justamente para o Romeu Zema disputar aí uma pré-candidatura a presidente do Brasil. Então ele teve que renunciar ao cargo. Depois tem o Gabriel Azevedo, Flávio Roscoe e outros mais que somam menos. Mas a questão está aqui em cima, pessoal, entre o Cleitinho Azevedo e o Calil e também o Patrus Ananias. Preste atenção, pessoal, o que está acontecendo ali? O Cleitinho demorou para poder se pronunciar, e segundo ele, você viu aqui no pronunciamento dele, no discurso que ele fez ali, foi por causa da questão de saúde do seu irmão, né? Ele estava ali cuidando do irmão, aí teve o período da Copa, então estava todo mundo prestando atenção na Copa do Mundo, o Cleitinho não quis se pronunciar, o irmão dele piorou, foi pro UTI, veio a falecer. Ele ficou ali esses dias de luto e só agora que ele se pronunciou. De acordo com o presidente do partido, o Euclides Petersen, ele perdeu o time, né? O Republicanos publicou uma nota oficial falando que o Cleitinho não seria, então, o candidato, que seria outro o candidato. Na verdade, eles não teriam, então, um candidato para governador em Minas. Então, o Republicanos faria uma coligação com o PL ou com outro partido qualquer para poder justamente sair ali na candidatura para governador em Minas Gerais. Talvez seria o Flávio Roscoe ou o Vitório Medioli em Minas Gerais. Mas nós sabemos que, de acordo aqui com as pesquisas aqui, eles têm menos de 1% de intenção de voto, não teria chance nenhuma contra o Calil e nem contra o Patrus Ananias. Agora chega o Cleitinho com quase 40%, você está vendo aqui a última pesquisa. E aí, pessoal, toda essa briga é por quê? Preste atenção. O PT
tem interesse em tudo isso aqui. E o Partido Republicanos já sinalizou para a esquerda algumas vezes. Então, seria uma questão de interesse, porque se o Cleitinho sai para governador em Minas Gerais, o cidadão, como eu já expliquei aqui nesse canal algumas vezes, o cidadão que vai votar no Cleitinho, ele no mesmo dia ali da eleição, ele não vota em Lula, de jeito nenhum. Ele não vai votar no Cleitinho para governador e logo em seguida o próximo voto ele vai dar para o Lula. Não vai dar. Então, ou seja, isso complica os votos de Lula se o Cleitinho for candidato ali em Minas Gerais. Por outro lado, se o Cleitinho sai da corrida, como estão falando aí, e tem vários portais de notícia falando que o republicano estão se reunindo ainda hoje para poder definir essa questão do Cleitinho, se o Cleitinho não participa para governador em Minas Gerais, abre-se um grande portal de oportunidade para o Lula avançar ali em Minas. Por quê, pessoal? Aí nós teríamos então o Calil e o Patrus Ananias, que estão em segundo e terceiro, respectivamente, avançando até para um possível segundo turno. E aí, pessoal, o eleitorado mineiro que votar em Calil ou Patrus Ananias já está mais tendencioso a até votar na esquerda para presidente do Brasil, porque é como nós já explicamos aqui, geralmente o eleitor ele faz uma ligação entre quem ele vota para deputado, senador, governador e presidente. A pessoa não tem como ela votar em alguém que é extrema direita para governador e depois ir para a extrema esquerda para presidente. Isso não faz sentido nenhum. Então, ou seja, a candidatura do Cleitinho em Minas vai afetar diretamente quem vai ganhar mais votos para presidente do Brasil em Minas. Se vai ser o Flávio Bolsonaro ou se vai ser o Lula. A esquerda quer sim que o Cleitinho não participe dessas eleições em Minas, porque aí o Lula vai ganhar mais votos em Minas. E como eu já falei aqui, Minas Gerais é o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, só perde para São Paulo. E, historicamente falando, quem ganha para governador em Minas Gerais puxa votos para o presidente da República. E aí o PT está apavorado com essa candidatura do Cleitinho. O Cleitinho, pessoal, se vocês derem uma olhada nesses números aqui, por que eu estou citando isso aqui e isso vai afetar a eleição para presidente? O Cleitinho está com quase 40% de intenção de voto, ainda nem se oficializou a sua candidatura. Se ele sai para realmente governador, pode ganhar até no primeiro turno. O que acontece? Isso vai fazer o eleitorado votar em quem? Em Flávio Bolsonaro em Minas. E aí, meus amigos, o Lula começa a perder de goleada em Minas. E aí, para o resto do Brasil, vocês já sabem, nós mostramos, inclusive publicamos hoje uma nova pesquisa para presidente do Brasil, que estamos faltando poucos dias aí para as eleições, e agora o cenário começa a se abrir. Está tendo aí as convenções, né, pelo Brasil afora, os partidos já fizeram as suas coligações. Então, pessoal, o que acontece? As pessoas precisam entender que para tudo tem uma hora certa. Será que o Cleitinho perdeu a vez, perdeu a hora? Eu quero que você coloque aqui nos comentários. Coloque aqui nos comentários também de qual estado você está nos assistindo e aí no seu estado, para quem você vai votar para governador. Você já tem seu candidato? Você que é do Rio de Janeiro, de São Paulo, você que é da Bahia, né? Você que é da Bahia, Bahia é importante, um estado importante, e geralmente o PT ganha na Bahia. Será que dessa vez vai ser assim também? Você que é de Santa Catarina, o Jorginho Melo, né, governador aí. Temos também no Paraná, o Sérgio Moro está liderando as pesquisas no Paraná, inclusive também para o Senado ali no Paraná, o Deltan Dallagnol. Temos em Goiás, Goiás é muito importante. Goiás nós temos ali, inclusive, para senador o Gustavo Gaia, deputado de direita também do PL. Em vários estados, nós ainda temos uma indefinição. Já em outros, a predominância é da direita, como eu falei aqui em Santa Catarina, no Paraná, em Goiás, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Esses estados geralmente votam na direita. Os outros ainda estão indefinidos. Onde o PT realmente tem uma predominância é na Bahia, no Pernambuco, que é onde nasceu o Lula ali, né? E no Ceará, onde lá em cima o irmão do Ciro Gomes é um forte candidato ali, porém o Ciro Gomes está saindo
para governador ali no Ceará. Pessoal, o importante é o seguinte, a direita precisa voltar ao poder nesse país porque ninguém aguenta mais 4 anos de PT. Inclusive saiu aqui no portal da Rádio Itatiaia de Minas Gerais, se você é de Minas, você conhece essa rádio, falando aqui que o Republicanos, né, deve rever a decisão que decidiu que não ia colocar o Cleitinho para governador. E deve confirmar, sim, o Cleitinho como candidato a governo. Será mesmo? As lideranças dos partidos realizam várias reuniões para avaliar o cenário político e definir a indicação do senador Cleitinho. Vale lembrar, pessoal, que se o Cleitinho, preste atenção, como que isso aqui é importante, se o partido falar que ele não vai participar como governador, ele não tem outra saída, porque ele não pode sair do Republicanos agora e ir para um outro partido. Se ele fizer isso, ele fica inelegível, me parece, por 2 anos. Então, ou seja, ele não poderia participar das eleições em 2026. Aí seria um tiro no pé, realmente, né? E aí vai falando aqui, né? A reportagem continua falando que após as reuniões que se estenderam por horas e horas no dia de ontem, na quinta-feira, o partido ainda não definiu e as lideranças do Republicano indicaram que podem rever, sim, a decisão da sigla e confirmar a indicação do senador Cleitinho. Pessoal, é lógico, né? Você imagina que você tem um candidato, né, ou um pré-candidato que está com quase 40% de intenção de voto. O partido seria louco de deixá-lo de fora? O problema está sendo esse impasse aí com o PT e com o PL. O PL não quer o Cleitinho. O PL, na verdade, quer que o Republicanos faça uma coligação para apoiar o candidato, né, que é do PL. Só que eles deveriam entender que, na verdade, quem tem mais chance em Minas é o Cleitinho. O Nicolas Ferreira poderia até sair para governador em Minas, mas não saiu, né? Ele já tem até... poderia ter saído. O Cleitinho deixou isso claro, que se o Nicolas saísse para governador em Minas, que o Cleitinho não participaria. Por quê? O Cleitinho, ele está no seu primeiro mandato, está cumprindo, na verdade, os primeiros 4 anos como senador. Ele ainda tem mais 4 anos ainda legitimamente para ficar no Senado Federal. Então, ele poderia livremente abrir oportunidade para o Cleitinho do PL. Mas o PL também não colocou essa opção. E aí, pessoal, se o Cleitinho não disputar, a esquerda vai ganhar vantagem. Eu quero que você coloque aqui nos comentários o que vai dar nisso. Será que o Republicanos vai aceitar o Cleitinho ou não? Olha só, o problema também é o seguinte, preste atenção. O Cleitinho já fez duras críticas ao líder do partido, o Euclides Petersen. Porque uma das coisas foi esse envolvimento aí na CPMI do INSS, no rombo aí dos aposentados, e eles temem, o partido, a liderança do partido teme que quando o Cleitinho ganhar e chegar ali ao Palácio de Minas Gerais ali, ele vai dar uma banana para o partido e não vai dar cargos, secretarias, ministérios ali, não vai dar nada disso, porque o jeitão do Cleitinho é tipo assim, sou eu e mais ninguém, é eu e o povo, como ele gosta de falar. Então o partido está temendo isso. Quando o Cleitinho chegar governador, vai dar uma banana para todo mundo. E um outro problema também que tem dentro do partido é o seguinte, que o partido está esperando eleger deputados federais neste ano de 2026. Porém, tem aquela questão do voto de legenda, né? Então, como o Cleitinho puxaria milhões e milhões de votos para o partido, ajudaria a eleger alguns deputados federais em Minas Gerais pelo Republicano. E aí fica esse impasse. Esses pré-candidatos a deputados federais em Minas já colocaram também uma condição de o seguinte, se o Cleitinho não for candidato para governador pelo Republicano, nós vamos retirar a nossa candidatura como deputado federal, porque aí a gente não vai conseguir se eleger por causa do voto de legenda. Olha que situação, pessoal. Por um lado, o Republicanos não quer o Cleitinho. Por outro, não pode ficar sem ele, porque ele está com quase 40% de intenção de votos, e se ele sair, não elege
os outros, parece que são 13 candidatos a deputado federal por Minas Gerais. Um grande impasse. A política é cheia dessas coisas, né, pessoal? Tem reviravoltas, tem conchavos, tem facada pelas costas, tem tudo na política. Vamos ver o que vai dar tudo isso. Você deve se inscrever aqui no canal para você ficar ligado nas próximas matérias que nós vamos trazer aqui, pessoal. Todos os dias nós trazemos aqui matérias e notícias sobre esse assunto que nós estamos falando aqui, as eleições desse ano, que são fundamentais e que pode virar a página do Brasil se a direita conseguir chegar principalmente à presidência do Brasil, mas também nos principais estados, Rio, São Paulo e Minas Gerais. Se inscreve aqui no canal, dá um like neste vídeo e estamos juntos.